Ali é o que vale. Você já chegou aqui, nem bom dia você falou. Que não dá mais para falar bom dia, já passou do meio-dia. Nem esperou eu falar bom dia. Tô vendo o dia que seu programa vai chegar à 1h da tarde. Você nem esperou falar bom dia, boa tarde, boa noite. Você desembesta a falar e aí vai falando. Já chegou discordando de mim. Boa tarde, Caio Bortolã. Boa tarde, Ivan. Passou bem o final de semana, Ivan? Graças a Deus, na paz, viu, Caio Bortolã? Na paz. Não poderia passar melhor, espero que você também tenha passado da mesma forma. Acho que todos nós temos o dever de externar os nossos sentimentos com o passamento, a morte do Carlinhos Biagioli. O Carlinhos sempre foi muito gentil comigo, muito embora eu me encontrasse pouquíssimo com ele, mas todas as vezes em que me encontrei, sempre muito gentil, sempre muito educado, assim como o filho dele, que eu conheci pessoalmente, o Murilo, jornalista, também muito cordato, a família toda, os meus sentimentos. A notícia entristece a todos nós que em algum momento da vida, você e eu também, trabalhamos com o futebol, na reportagem esportiva. Eu me lembro do Carlinhos no Limeirão, ele que foi goleiro da Inter, trabalhando como preparador de goleiros da Internacional. Eu não peguei o Carlinhos. E é uma lembrança muito cara. Também não, eu tinha acabado de nascer quando ele jogou pela Internacional, mas sempre foi muito gentil, muito educado e morreu dormindo, né, Ivan? Que talvez seja a melhor forma de morrer. Seguramente ele morreu sem nenhum tipo de sofrimento, né? Foi dormir e não acordou mais. Triste notícia mesmo, que pega a gente, eu estava dizendo hoje aqui dessas coisas, dessas situações que se apresentam, a vida apresenta para a gente, né? Que a gente, às vezes, na maioria das vezes, não entende, não compreende, não é capaz de compreender, a nossa compreensão humana não chega para tanto, né? Essas coisas assim, né? Essa alegria toda do sábado e, de repente, na segunda de manhã, a gente está querendo ainda, né, sentir essa alegria toda, mas não pode porque a gente é pego de surpresa por esta morte, né, de alguém que estava muito ligado com a Associação Atlética Internacional. E um ex-atleta, portanto, uma pessoa saudável, né, provavelmente de hábitos saudáveis, que morreu dormindo. O Japão, que trabalha conosco aqui na Estéreo Som, também faz parte da Liga Desportiva Limeirense. O Carlinhos era o novo presidente, tinha acabado de ser eleito presidente da Liga. E o Japão comentou o seguinte, que conversou com o Carlinhos Biagioli, que disse, olha, eu quero ir no Limeirão, no sábado. Eu só tenho um receio, que todos nós temos, né? Nós que não fomos a nenhum jogo, eu, por exemplo, tenho esse receio. Não fui a nenhuma partida. Aí decido ir no jogo decisivo. E aí o time perde. E quando o time perde, não que isso tenha alguma relação, na verdade não tem nenhuma relação, mas na cabeça do torcedor de futebol, tudo é possível, né? Então, se o time perdesse, se ele fosse ao estádio e o time perdesse, a preocupação do Carlinhos era de que dissessem que a culpa da derrota da Inter era dele. E não tem absolutamente nada a ver, mas como era leonino, ligado ao Leão, e não foi assistir às demais partidas, ele não foi assistir a última, a decisiva partida, né? Não exatamente a última, a antepenúltima partida, para que a Internacional vencesse. Em vencendo, a Internacional subiria como venceu e subiu, mas para não dar, entre aspas, azar para a Internacional. Mas você sabe que essa preocupação do Carlinhos é uma preocupação que eu tenho também? Eu também tenho. Eu não vou assistir, não sou já fui, né? Em outras épocas, um cara muito presente nos campos de futebol, acompanhando o Santos para cima e para baixo. Na Vila Belmiro, no Pacaembu, em São Paulo, né? Mas eu sempre tive nessa época que eu frequentava estádios de futebol, sempre tive essa preocupação. Meu Deus do céu, eu vou lá e o time perde, né? Eu não sei, não sei como é que você como é que você reage a essas coisas. Eu não assimilo bem. O domingo, para mim, fica ruim. Por exemplo, ontem o Santos jogou às 11 horas da manhã, eu acompanhei o jogo e o Santos perdeu para o Fluminense por 3-2. Me estragou o domingo, cara. Eu também não gosto. Eu não me sinto legal, não sou fanático. É que o Corinthians perde muito pouco, né? O Corinthians empata muito, mas perde muito pouco. O Santos também, graças a Deus. Mas eu também fiquei bem aborrecido com o empate do Corinthians com a Chapecoense no sábado à noite. Mas fiquei muito feliz com a vitória da Internacional, com a Internacional voltando para a Série A2. Tem um monte de incertezas. Agora não é hora de falar disso, né? Agora é hora da gente falar
da ascensão da Internacional e da decisão do título. A Internacional pode levar mais uma taça, né, para a sua sala de troféus, que já é uma sala de troféus bastante recheada, né? Agora é hora da gente curtir um pouquinho essa alegria. Não é o momento da gente falar das incertezas, das preocupações para a próxima temporada na Série A2, né? Mas tem todo um caminho, um largo caminho pela frente. Na verdade, o que me chamou a atenção, além de tudo que já foi destacado, né, o bom trabalho, sobretudo do Celso Potec, não é? O presidente Paulo, mas o Celso Potec foi a figura de destaque dentro dessa diretoria, sem diminuir o valor e a importância de ninguém, não é? Mas quem mais apareceu, por razões óbvias, foi o Celso, e toda a diretoria fez um belo trabalho, diretoria, o conselho, os investidores. Sem dinheiro não dá para fazer nada. Então, eu me reservo ao direito de citar o nome apenas do Celso, evidentemente não desfavorecendo a ninguém que tenha trabalhado de maneira dedicada. A Internacional consegue um novo acesso, né, subindo da A3 para A2. A Internacional, que flertava até outro dia com a Série B, que é a 4ª divisão do futebol de São Paulo, agora está na 2ª divisão do futebol de São Paulo, e para chegar à 1ª divisão do futebol de São Paulo é preciso estar na 2ª divisão do futebol de São Paulo. Foi uma grande campanha, uma campanha vitoriosa, vindo o título ou não. Se eu não estiver enganado, esse título da A3 é um título que falta à Inter. A Inter foi campeã da A1, a Inter foi campeã da A2 e não foi ainda campeã da A3. Eu espero que seja agora contra o Nacional da capital, Internacional e Nacional. 2 jogos bonitos, né? Um lá em São Paulo, no Nicolau Alayon, e outro aqui em Limeira, no Limeirão. A grande final é no Limeirão. Mas o que mais me chamou a atenção foi que quase 10 mil pessoas foram ao Limeirão no último sábado. Isso é expressivo. Não faz muito tempo a Gazeta fez uma pesquisa, contratou o Instituto Limite, que apontou que a maior torcida aqui em Limeira, eu achava que era pau a pau, mas a pesquisa da Gazeta mostrou que a maior torcida é a torcida da Inter, e isso se comprovou no último sábado. Não é a maior torcida de Limeira, a torcida do Independente é sim a maior torcida de Limeira, a torcida da Inter. Quase 10 mil torcedores. Fluminense e Santos levaram 9 mil pagantes ao Maracanã. 11 mil torcedores em Fluminense e Santos. Tudo bem que nem Fluminense nem Santos são times de grandes torcidas, não é? Não foi um encontro Corinthians e Flamengo, por exemplo, ou Corinthians e Atlético Mineiro. Mas 11 mil pessoas num domingo para ver Fluminense e Santos no Maracanã é um público muito pequeno, né? E 10 mil pessoas no sábado para assistir Internacional e Monte Azul é um público expressivo, né? E eu espero que a torcida da Inter faça de novo o que fez, porque agora o pessoal meio que perde o tesão, né, Ivan? Quando o time subiu, parece que a obrigação já foi feita e não se dá o devido valor à possibilidade que tem a Inter de conquistar um título, ganhando a Série A3 e decidindo aqui em casa. Há quanto tempo não acontece uma final no Limeirão? Há quanto tempo não acontece uma final em Limeira? Então, é fundamental que o torcedor vá de novo ao Limeirão, compre o seu ingresso, leve a sua família, colabore com a Inter. Esse dinheiro é usado pela Inter para pagar as despesas que há e não é barato tocar o futebol. Então, o torcedor da Inter, o torcedor limeirense, o aficionado pelo futebol, tem a oportunidade de ir ao Limeirão. Já pensou o Limeirão com 10, 12, 15 mil torcedores? Por que não? É uma final, é um título que pode chegar. Além de tudo, além da presença do torcedor, além da diversão, além do passeio que é ir a um campo de futebol, o torcedor pode e deve contribuir com a Internacional, porque esse dinheiro, repito, serve para pagar as despesas desse Campeonato Paulista da Série A3, que é caro. Pode não ser caro para um time de grande orçamento, mas para um time de orçamento pequeno, como são os times da Série A3, é um campeonato caro sim, porque entra pouco dinheiro. Então tem pouco dinheiro para pagar as despesas. Se o torcedor for ao Limeirão, novamente como foi contra o Monte Azul, foi uma receita de quase 100 mil reais na portaria. Se essa receita se repetir ou aumentar, certamente sobrará alguma folga nesse apertado orçamento da Inter, que voltou à Série A2. Parabéns para todo mundo do Leão. Você falou da diretoria, claro que a diretoria tem o seu mérito sobre contratar, né? Principalmente a comissão técnica, né? Contratou uma comissão técnica vitoriosa, que levou o time para
para a Série A2. Esse técnico aí, o Valim, João né? Valim. João Valim, você percebia que ele é um técnico. Alguns jogos que eu vi da Internacional, vi que ele escolheu bem, soube escolher os jogadores, soube montar o time da Internacional. O jogo de sábado à noite foi um jogo terrível, de um sufoco terrível, de uma dificuldade incrível. Foi um jogo de decisão mesmo. Uma virada, né? Aquele jogo nervoso, né? Aquele jogo maluco, nervoso. Mas o jogo da Inter lá em Monte Azul, quando empatou em 1-1 lá, e poderia ter vencido lá. Você viu o toque de bola da Internacional, o senso tático do time, a distribuição do time. Você vê que era um time, você vê que esse time foi um time bem organizado. Comissão técnica realmente de parabéns, né, pelo trabalho. Poderia até não ter se classificado, né? Ontem, no sábado poderia ter acontecido um desastre lá, como aconteceu em Monte Azul. Imagina você, o pessoal lá do pessoal lá de Olímpia, né? Pessoal de Olímpia, né? Você imagina a decepção para aquele pessoal de Olímpia, que situação terrível que passou aquele pessoal de Olímpia. O melhor time do campeonato ao longo de todo o campeonato, no último jogo, no jogo decisivo, né? No jogo decisivo, em casa, acontece a tragédia. Porque, aliás, os clubes também aprovam esse tipo de regulamento, né? A Inter foi a Monte Azul, agora já passou, a gente pode falar com maior tranquilidade. A Inter foi a Monte Azul, fez o tal do gol qualificado, porque empatou lá em 1-1. Tinha de jogar a Inter aqui por um empate em 0-0, né? O empate levaria a Inter à vitória e o empate levariam a Inter à Série A2. Jogou, na verdade, pela vitória, não é, Ivan? Porque se empatasse, qualquer empate iria para os pênaltis. Tomou 1-0, né? Quando fez 1-1, aquele resultado, se bem que fazendo um gol fora, o Monte Azul fazendo um gol aqui, aquele resultado não garantiria nada, né? Levaria os times para a decisão por pênaltis. O que é também, né? A gente pode falar com tranquilidade agora. Não se pode decidir campeonato nenhum nos pênaltis, minha gente. Não se pode. Eu não sei por que campeonatos como a Série A3, a Série A2, a Série A1 a gente entende, né? A Série A1 a gente entende. Mas a Série A2, a Série A3, eu não compreendo por que a Federação Paulista de Futebol não faz nos moldes do antigamente do Campeonato Paulista, turno e retorno. Por que não faz? Porque pode, né? Não tem qual problema dos clubes da Série A3, da Série A2 jogarem um ano inteiro, por exemplo. Porque os times da Série A2 também jogam Série D, Série C e Série B do brasileiro, né? Aí não dá para fazer, não dá tempo. Mas a Série D, Série C do brasileiro não duram tanto quanto dura uma Série A1 ou Série A2. Como não? Paulista, como não, Ivan? O campeonato da Série B começou agora. O Guarani jogou pelo Campeonato Brasileiro da Série B nesse final de semana. Sim, mas poderia ser disputado não tem necessidade, elas não são no mesmo sistema da Série A1 e a Série A2, que são A e B, que são em turno e retorno, pontos corridos. São, a Série B A Série C e a Série D, não. Do Campeonato Brasileiro, a Série B é. Sim, mas a Série C... E a Série C também se não me engano. A Série D, não. Não, é absurdo que não se padronize os regulamentos, né? Paulista da A1, da A2, da A3, da B, tem de ter o mesmo regulamento. E também o Campeonato Brasileiro, né? Da A, da B, da C e da D, né? Não faz o menor sentido. É que a federação quer fazer um campeonato com cada vez menos times, né? Quer baixar de 20 para 16. Portanto, isso no brasileiro também. É por isso que cai em 6 e sobe em 2, né? Aí, inclusive, reside a maior conquista da Inter, né? Porque para cair, tudo bem que o Independente foi horroroso, mas 6 caíam. E para subir, só 2 sobem. E os times aceitam isso, né? Então, ano que vem, o Leão vai jogar uma A2, que é um campeonato muito difícil. Claro que a Inter terá chances de subir, mas contra a Portuguesa, contra a Guarani, contra times bons. Times que caíram esse ano da Série A1. Então, vai ser uma disputa muito mais equilibrada, muito mais dura, não é? Do que foi propriamente a disputa do Campeonato Paulista da Série A3 e com mais dinheiro também, porque a verba da federação é maior. Tá certo. Bom, parabéns à Associação Atlética Internacional, à sua diretoria, à sua comissão técnica, a todos os jogadores. Parabéns à torcida, né, que apoiou o time, teve presente aí em muitos dos jogos. Essa presença nesse jogo de sábado não foi a maior, a mais importante, de maior volume, mas ela teve presente ao longo dos jogos aqui no Limeirão, né?
E essa felicidade é merecida, e a Internacional agora na Série A2, a gente deseja sucesso também, apesar das dificuldades que certamente terá pela frente. Parabéns à Associação Atlética Internacional, toda a coletividade pela ascensão. E lamentar mais uma vez aqui também, assim como você, a perda do Carlinhos Biagioli, né? Perda do Carlinhos Biagioli do passado, no ano passado como goleiro da Internacional. E do presente. E do presente como presidente da Liga Desportiva, né? Uma pessoa que tinha aí uma contribuição muito grande para dar no esporte amador de Limeira ainda, e que infelizmente nos deixa. Aí eu tenho a impressão que jovem ainda, né? Acho que o Carlinhos... 65 anos. 65 a idade do Carlinhos? Deixa eu lhe fazer uma última pergunta antes do fim do colóquio. Deixe. Por que eu acompanho você de longa data, né? Por que você nunca chamou a Dilma de Dilmanta e você chama o Temer de Frank Temer? Porque ele tem essa cara. Ele tem essa cara. Ele tem uma cara de Boris Karloff. Você não vai saber quem é Boris Karloff, porque não é da sua época. Também não é da minha, né? Mas como eu pesquiso mais do que você, eu sei que Boris Karloff foi um... Porque você olha mais para trás, eu olho mais para frente. Não, eu olho para frente também, mas eu não deixo de olhar para trás, que é importante. O Boris Karloff foi um ator. Pode dar uma pesquisada aí na internet, você vai achar as fotos dele. Boris Karloff foi um ator de terror, consagrado. Um Zé do Caixão. Um Zé de Caixão de Hollywood. De Hollywood, né? O Zé do Caixão, uma figura do terror, do cinema. Fazia Frankenstein, essas figuras aí do terror. E o meu amigo, aí, o presidente da República, impressionante como ele tem uma certa semelhança. Esse apelido de Frank Temer, quem deu, aliás, não fui eu. Não, estou pedindo emprestado por o Macaco Simão. O Macaco Simão que chama ele de Frank Temer. E por quê? Porque ele tem mesmo essa semelhança. Mas a Dilma para você não é uma anta? Não é. Não é. Não é. Porque o mesmo Zé Simão apelidava a Dilma de Dilmanta, né? Mistura de Dilma com anta. Não Mas acho. naquela época você não usava o Dilmanta. Não acho. Não acho que seja, não. Não acho que seja. O discurso hoje está muito... Aliás, agora caiu a máscara dela, né? De mulher, de gerentona, de mulher honesta, honrada e correta, né? Com as delações do João Santana e da Mônica Moura. Aliás, eu fico pensando, não sei, você não deve ter acompanhado naturalmente, mas a Mônica Moura é esposa do marqueteiro João Santana, ambos baianos. Ela é uma mulher linda, já seguramente com mais de 40 anos, uma mulher linda, inteligente, articulada, contando as coisas da presidente Dilma, do PT, né? E dizia-se, coitada da Dilma, a Dilma é honesta. E a Dilma era quem mais tinha preocupação com os esquemas de Caixa 2. Ela sabia de tudo, é evidente que ela sabia de tudo. E é evidente também que ela vai negar que sabia de tudo. Claro. Mas ela estava no bojo. Aliás, além do Paulo Henrique Amorim, do Luiz Nassif, do Brasil 247, também ficou confirmado que a Dilma Bolada, sabe aquela personagem da internet? Dilma Bolada recebeu uma bolada de R$400 mil. R$400 mil para falar bem da Dilma nos tempos do governo do PT. Assim como a Carta Capital, essa mídia de esquerda aqui no Brasil, né? Na internet e também nos meios tradicionais. Dilma Bolada recebeu R$400 mil, R$400 mil para criar uma personagem que falasse bem na internet, de grande sucesso, inclusive, que falasse bem da Dilma Rousseff. Eu não vou nem entrar no mérito da questão, só vou dizer para você o seguinte. Muitas dessas coisas que dizem aí, depois lá na frente você vê que acabam não se confirmando. Por exemplo, esse rapaz aí que fez a Dilma Bolada, houve essa denúncia agora, você está falando que está confirmado já e são 400 mil. Na verdade, a denúncia era de 200 mil. E esse rapaz publicou no Twitter dele o seguinte... 200 mil da Mônica Moura e do João Santana. Os outros 200 mil está na delação. Está na delação. A Mônica Moura é muito clara. Eram 400 mil. Então, nós pagamos 200 mil e o pessoal do PT arrumou os outros 200 para pagar a Dilma Bolada. Houve uma delação premiada nesse sentido. Aí o rapaz que fazia essa figura da Dilma Bolada publicou no Twitter dele, você não deve ter visto certamente,
mas publicou no Twitter dele o seguinte: legal, bacana, agora só precisa me dizer onde é que está o dinheiro para eu poder ir lá sacar. Ah, lógico. Não é isso? É fato, porque você já viu algum político corrupto ou alguém beneficiado pela corrupção admitir que de fato pegou? Né? Aqui não, no Japão talvez, né? No Japão as pessoas têm vergonha na cara, o japonês se mata, né? Isso tem. Né? Já que você fala de história, né? A gente pode falar dos kamikazes, a gente pode falar né, do japonês que ali estava tão concentrado em defender o país na guerra que mesmo quando ele não fosse abatido em combate, ele se matava. Mas, né? Mas é preciso... Políticos coreanos, da Coreia do Sul, sobretudo, Coreia do Norte, a ditadura, né? O japonês tem vergonha na cara. Você tem razão. Não, eu só quero chamar a atenção para o seguinte... No Brasil, não. Não, eu só quero chamar a atenção para o seguinte: é preciso ter cautela, é preciso ter cuidado, porque agora há pouco teve uma denúncia também, uma dessas delações premiadas, nesse sentido, do mesmo jeito que surgiu essa denúncia contra esse rapaz aí, que precisa ser confirmada, claro, né? Surgiu uma contra aquele rapaz o dono do site Opera Mundi, que é ancorado na Folha de São Paulo, inclusive no portal da Folha. Você pode ver aí o site Opera. É um site de esquerda, viu, cara? Você certamente não viu, que é um site de esquerda. Eu não perco meu tempo com isso, não. Esse rapaz, que é o dono desse portal, é um jornalista sério, e foi acusado. Acusaram o cara numa dessas delações, de receber dinheiro para apoiar o governo Dilma, o governo PT, o governo Lula, parará. Investigação da Polícia Federal, investigação do Ministério Público, julgamento na vara federal lá do Moro, foi inocentado das acusações. Eu acho tomar cuidado. Eu acho tudo isso muito engraçado. Só tomar cuidado. Porque eu também faço parte da imprensa, eu me formei jornalista, eu trabalho na área há muitos anos e dirijo uma empresa hoje. Até algum tempo, a Educadora era um veículo de entretenimento, basicamente de entretenimento. Dedicava um espaço pequeno da sua programação para informação. Hoje é praticamente um veículo jornalístico, né? Dedica 2/3 da sua programação à informação, à notícia, à opinião. Há alguns anos, Ivan, e eu sou muito crítico, como você também é, mas nós partimos do pressuposto, aliás, é uma das primeiras coisas que a gente aprende na faculdade de jornalismo, que é sempre importante, necessário, justo e razoável que a gente ouça a outra parte, né? E que a notícia normalmente não tem só duas partes, né? Que a gente tem que buscar saber do que está acontecendo, ouvindo todas as partes envolvidas na questão. Muito que bem. Faz alguns anos, eu fui parar na primeira página do UOL. Eu fiz um comentário, de fato infeliz à época. Algumas pessoas ligadas à política, a políticos corruptos, né? Pegaram esse comentário, isso já faz 6 anos, editaram esse comentário, mudaram o contexto desse comentário para me pegar, né? Porque eu batia e continuo batendo em político corrupto. Então, como os políticos corruptos à época ocupavam o poder, estavam no poder, ocupavam cargos importantes na estrutura, no organograma administrativo da cidade, todo mundo queria me pegar. Quer dizer, os maus políticos queriam me pegar. Ainda hoje é assim. Os políticos que não eram pessoas de bem e continuam não sendo, queriam me pegar, não é? Os desonestos mantinham por mim uma antipatia que mantém até hoje. Muito bem. Então pegaram uma fala minha, mudaram o contexto dessa fala e trataram de, numa operação, quase uma operação de guerra, de espalhar isso para todo o Brasil através da internet. Isso aconteceu comigo, eu senti na pele, lamentavelmente, a minha exposição. Eu não queria aquela exposição, eu tinha direito a não querer a exposição da minha família, não é? Uma sorte de ameaças que eu recebi naquela época. Felizmente isso passou, felizmente ficou provado que eu tinha razão, felizmente ficou provado que aquele comentário foi distorcido, deturpado, não é? Trabalhou-se em cima dele de uma maneira odiosa, não é? Um grupo político, pessoas ligadas à política trabalharam em cima daquilo, tanto é que eu fui inocentado, aquilo gerou processos, eu fui inocentado em todas as tentativas que fizeram de me processar. Muito que bem. Eu virei assunto da primeira página da timeline do UOL. O UOL é o maior portal de notícias do Brasil, talvez um dos maiores do mundo. Aliás, eu leio
o UOL, eu assino a Folha de São Paulo, são empresas do mesmo grupo, do Grupo Folha. Eu estive na primeira página do UOL. O UOL não me deu direito à resposta. Então, as pessoas que não gostavam de mim, que queriam que eu me estabanasse, me arrebentasse, estavam todas muito felizes e aplaudindo. E o jornalismo do UOL não me procurou. Não me deu direito a dar a minha versão. Então, acho sempre muito engraçado quando a gente ouve falar de delações, né? E nas delações é natural que os políticos neguem culpa ou participação e a gente fale, não, mas isso tem de ser investigado com muita calma. Olha, o cidadão quando assina um acordo de delação, ele se compromete a dizer a verdade e ele se compromete a provar o que ele está dizendo. Né? Eu entendo, porque eu já fui vítima do jornalismo mal feito. Não me deram o direito de resposta, que deveriam me dar. Aliás, nem direito de resposta. Não me deram voz, como deveriam ter me dado naquela época. E eu não me esqueço disso, de ter sido exposto, né? E por conta disso, de ter tido uma série de prejuízos, morais, inclusive de imagem, e não ter podido me defender. O UOL não me deu a oportunidade de me defender. E as redações, lamentavelmente, ou inadvertidamente, estão cheias de gente de esquerda, né? Gente que acredita no PT, acredita e defende PT, Lula, Dilma e afins. Essas redações, uma delas podia ter me ouvido e não me ouviu. Com relação à delação premiada, é evidente que a gente não deve patrocinar a caça às bruxas. Mas é certo que onde há fumaça, há fogo. Simples assim, né? A Mônica Moura não ia inventar uma coisa assim. Se esse dinheiro foi para a mão desse rapaz que faz a Dilma Bolada ou não, não dá para saber. Mas, até porque dinheiro da corrupção não deixa rastro, né? Se querem pegar o Lula, imaginando que o Lula pegou o dinheiro que recebeu e colocou numa conta bancária, aqui no Brasil não vão pegar. Fora do Brasil, quem sabe? Mas os corruptos sabem muito bem esconder o dinheiro, né? Então, basear a tese de que, não, para pegar o Lula tem que achar o dinheiro depositado na conta, como fez o Eduardo Cunha fez o que a maioria dos políticos não fazem, pediu depósito em conta, e aí ficou fácil de identificar. O Ministério Público aqui de Limeira, até outro dia, não havia conseguido, a partir dos bancos, a quebra do sigilo bancário do Silvio Félix, até outro dia. E o caso Silvio Félix é um caso de 2011. Então, os políticos que fazem isso defendem-se muito bem, têm grandes advogados, advogados muito caros. Os políticos que fazem isso escondem muito bem. E naturalmente que a Dilma Bolada não diria, não, eu recebi mesmo 400 mil reais, eu peguei mesmo o dinheiro da corrupção. Agora, não consigo imaginar que a mente da Mônica Moura seja tão fértil ao ponto de determinar, né, numa delação muito clara, citando nomes, a Dilma Bolada, de citar a Dilma Bolada. Agora, sobre o Opera Mundi, realmente eu desconheço o caso. Então, esse rapaz aí, o dono do Opera Mundi, esse jornalista, sofreu o mesmo que você sofreu, o mesmo problema que você está relatando aqui, foi o que aconteceu com ele. Você numa situação, ele em outra, mas a mesma coisa. Ele foi denunciado na Operação Lava Jato como tendo recebido dinheiro do PT para promover o PT no site dele. Né? No curso da investigação, Polícia Federal, Ministério Público e na Justiça se comprovou que aquela denúncia não parava em pé, que não havia prova contra ele, que aquilo não era verdade. Ele falou, beleza, eu li a publicação dele recentemente, ele disse, maravilha, estou aqui inocentado. E o que eu faço agora com as perdas que eu tive? Porque os meus anunciantes, os anunciantes do meu portal de notícias foram todos embora. Quando eu fui denunciado, quando eu fui escrachado na mídia, as pessoas que anunciavam aqui, as empresas que anunciavam aqui, deixaram de anunciar. E agora? Estou tendo que começar a minha vida do zero, agora que foi provada a minha inocência. Esse que é o grande problema. Recentemente, e isso acontece com jornalistas, né? Porque hoje em dia, para se destruir uma reputação, é a coisa mais fácil do mundo, basta você lançar uma denúncia, que depois lá na frente não se comprova e pronto, acabou, né? Você destruiu a reputação de uma pessoa. Isso acontece com jornalistas e acontece com políticos também. Recentemente teve aquele caso daquele senador do PT, o Lindenberg,
que também foi acusado na Operação Lava Jato, numa delação dessas premiadas, de ter recebido uma determinada quantia. Lá na frente, na investigação da Polícia Federal, foi mandado arquivar, né? Houve determinação da Justiça de a própria Polícia Federal pediu o arquivamento da denúncia, porque não havia a menor prova. É possível que ele tenha recebido? É possível, mas não havia a menor prova que comprovasse aquela denúncia que foi feita contra ele. Isso agora. Nesse caso do Lindenberg, eu não tenho essa informação de que ele foi tirado da investigação. Eu tenho. Eu não li lugar nenhum. Foi arquivada a denúncia contra ele. E isso Pelo agora... contrário, o que eu sei é que ele está no bojo da Lava Jato. Se você procurar na internet, você vai encontrar essa informação. Dê uma busca no Google sobre arquivamento de denúncia da Polícia Federal contra o Lindenberg, você vai encontrar. Isso agora, nós estamos falando de agora. No passado, não era diferente. Nós tivemos um caso de um ministro no governo do Fernando Henrique Cardoso. Eu não vou lembrar o nome desse ministro agora, porque já faz muito tempo. Mas era um ministro do Fernando Henrique Cardoso, que era um cara muito conceituado no meio político. Era tido como um cara honesto, como um cara decente, um cara correto. E ele era ministro do governo Fernando Henrique Cardoso. E não sei por que cargas d'água, mas certamente a gente desconfia, essas disputas políticas, né? Ele devia estar se projetando, alguma coisa assim. E meteram uma denúncia contra ele, soltaram um dossiê aí dizendo que ele tinha metido a mão nisso, tinha metido a mão naquele dinheiro aqui, tinha feito uma licitação não sei o que lá, mas essas denúncias todas que aparecem por aí contra os políticos e que meteu a mão no dinheiro. Esse cara, ele era tão decente que ele pediu a exoneração do cargo para se defender. Ele passou anos se defendendo daquela acusação. Ao final de anos, ele comprovou que não parava em pé a denúncia contra ele, que a denúncia foi forjada, foi mentirosa ou foi com outra intenção. Enfim, ele era um cara inocente daquela denúncia que pesava contra ele. Tá? Mas aí a carreira dele política já estava destruída. Acabou com a carreira política do cara. Aquela denúncia que não se comprovou, acabou com a denúncia do cara. E o cara, pouco depois, acabou morrendo. Sei lá, diz a família que de desgosto, ele ficou doente depois daquela coisa toda e não demorou muito, acabou morrendo. Então, quando eu falo aqui, Caio, essas coisas que eu falo aqui, de que a gente tem que ter uma certa cautela, é porque isso que aconteceu com você, isso que aconteceu com o Lindenberg, isso que aconteceu com este ministro do governo Fernando Henrique, infelizmente essas coisas acontecem, elas são reais, elas são verdadeiras. Henrique, o único que eu me lembro que tenha morrido ainda no exercício do cargo foi o Serjão, que era o ministro das comunicações. Você está falando do exercício do cargo, eu não estou falando do exercício do cargo. Esse cara morreu depois de um bom tempo, se defende, depois de deixar o governo, saiu do governo para se defender das acusações, se defendeu das acusações e depois de um tempo acabou morrendo. Eu não queria falar de política. Eu não vou lembrar quem porque já faz tempo. Eu posso citar a Folha de São Paulo, o caso da escola base. Então. O caso da escola base é patente, isso também a gente aprende nos bancos das faculdades de jornalismo por aí. O caso da escola base envolvia pessoas de bem e não políticos. Né? E político tem que tratar diferente, não adianta. E tinha um jornalista, que eu também não vou lembrar o nome dele agora, porque já faz tempo, mas se eu não me engano era um jornalista da Folha de São Paulo. Se eu não me engano, ele era do estado de São Paulo. Eu não vou lembrar o nome dele agora, porque já faz tempo isso também, que foi o único que publicava matérias contrárias às outras matérias de todos os veículos de comunicação se basearam na polícia, nas informações policiais. Esse jornalista resolveu fazer a investigação por conta própria e começou a publicar matérias que contrariavam todas as outras, que diziam, olha, essa gente que está sendo acusada desse crime, essa gente é inocente. E esse cara passou a ser perseguido. Ele passou a ser perseguido. E a Folha de São Paulo, a partir dessa matéria, do caso da escola base, destruiu a vida. Né? Os profissionais que fizeram a matéria não foram, para dizer o mínimo, cuidadosos, né, da escola base, não conseguiram retomar a vida, né? Ou não conseguiram retomar o negócio e tiveram a vida muito afetada a partir daquilo. Agora, nós estamos falando de empresários e não de políticos. O caso do Lindenberg, eu confesso que eu não li em lugar nenhum que ele foi inocentado. Não li em lugar nenhum que ele foi inocentado. Não é que foi. Ele não foi inocentado. Mas eu vou pesquisar. Ele não foi inocentado. Pesquisar. A Polícia Federal. Eu sei que ele está na Lava Jato. Agora que ele foi inocentado, eu não vi em lugar nenhum. Deve ter alguma outra delação. Teve uma delação contra ele, que falou em qualquer coisa em torno de $2 milhões, uma quantia dessas daí, e que a Polícia Federal arquivou.
por falta de provas. Aí você me diz, mas arquivou por falta de provas, será? Sim, sempre vai ficar dúvida. Sempre vai ficar dúvida. Como essa dúvida é pertinente, é absolutamente pertinente, que as pessoas, todo mundo fala. Mas vem cá, como que o Lula disse que não sabia de nada? Ora, é lógico que ele sabia. O Lula não é um tonto, o Lula não é um inocente, o Lula não é um coitadinho, o Lula é um homem esperto, um animal político, né, como a gente costuma chamar no jargão da política, um animal político, ou seja, alguém que nasceu para aquilo. Você acha que o Lula não sabia? É claro que o Lula sabia. É óbvio que o Lula sabia. Mas acontece, Caio Bortolã, que essas figuras como Lula, figuras como Dilma, figuras como Fernando Henrique Cardoso, pessoas que chegam a um nível, a um estágio desse da política, cara, o que eles dizem? Eu não quero saber para os seus assessores. Eu não quero saber. Não venha me tratar desses casos. Não venha tratar desses casos comigo. Por isso que eu estranho, às vezes, essas conversas. Cara, não, eu falei com o Lula sobre isso, o Lula sabia. Eu duvido, Eudó, que o Lula tenha se exposto a uma situação dessa. O Lula ou qualquer um dessas grandes personalidades políticas. O Lula era o chefe, Ivan. Hein? O Lula era o chefe, Ivan. Quando o Palocci fala, olha, antes de definir alguma coisa, eu tenho que falar com o chefe. O Lula era o chefe. É o chefe, né? O Lula é o chefe. Você pode acreditar em qualquer coisa que se diga. Eu sei, e já estive no ambiente político, já andei na política, essas coisas, o chefe não fica sabendo. Ivan, você não leva para o chefe. Tá ficando cada vez mais difícil defender o Lula. Você não leva para o chefe. Tá ficando cada vez mais difícil defender o Lula. Não, isso que eu estou falando. Eu percebo o seu esforço. Você se esforça, você faz um esforço ali hercúleo para defender esse pessoal, mas não dá. Não é, Caio. É a constatação da realidade, Caio Bortolã. Você acha que o cara vai tratar dessas coisas de propina? O presidente da República. Eu acho. Você acha que ele vai tratar de propina com o diretor da Petrobras? Acho. Não. Acho. Ele vai mandar. Caio, ele tem o Zé Dirceu para fazer isso. Bem. Ele tem o Palocci para fazer isso. Ele sabe do que está se passando. É evidente que ele sabe do que está se passando. Mas é claro que sabe. Claro que sabe. Quem está tratando dessas coisas é o presidente, é o Caixa. É o tesoureiro da campanha, por exemplo. É o tesoureiro da campanha. E não venha falar para mim que eu não quero saber. 12h45, eu preciso entrar no ar, Ivan. Não. Então eu vou ter meia hora de programa só, como é que faz? Ou você quer discutir ou você não quer discutir. Não, eu entendo. Eu respeito a sua posição de esquerda, eu entendo a força que você faz para defender esse pessoal, mas tá difícil defender esse pessoal. Eu entendo. Isso é na sua opinião, Caio Bortolã. Tá difícil defender. Então, você dá a volta, você vai aqui, vai ali, vai lá, você vai até São Paulo e volta, vai até Santos e volta, vai até Porto Alegre e volta, mas difícil na sua interpretação. O único problema o único problema seu é que você não aceita os meus argumentos. Porque fecha o cerco. Eu não estou falando só dos políticos de esquerda, não. Eu tenho que aceitar os seus. Eu estou falando tá certo. Amanhã você vem aqui. Eu estou falando de todos os políticos, de todos os vieses políticos. Assim? Eu acredito na delação. Eu acho que na delação está contida a verdade. Então você não acredita. Assim. Então são posições diferentes. Vamos combinar o seguinte. A partir de amanhã, hoje já não deu, eu medi 45 já. A partir de amanhã, você vem aqui, você fala tudo que você quiser falar da Lava Jato, da Dilma, do Lula, do pessoal da esquerda, né? Tudo que você quiser falar, e eu digo assim, você está certo, Caio, e levanta e vai embora. Não, mas de modo algum. Levanta e vou embora. De modo algum. Eu faço isso. De modo algum. Você tem a liberdade. Aí fica tranquilo. Você tem a liberdade, aí fica do jeito que você gosta. A liberdade necessária para falar eu tenho o que liberdade você quiser. Aqui. E eu tenho a liberdade de discordar de você. Você discorda de mim, eu discordo de você. Eu tenho liberdade aqui para falar tudo o que eu quiser, desde que seja aquilo que o Caio Bortolã pensa. Aí eu posso falar o que eu quiser. De modo algum. É a mesma coisa do modelo Ford T. Quando lançaram o Ford T lá, o Ford lançou os seus carros lá. Posso comprar de qualquer cor, desde que seja preto. Não, de modo algum. É a mesma coisa. Você passa uma impressão. A partir de amanhã eu venho aqui. Uma impressão equivocada. A partir de amanhã eu venho aqui. Você passa uma impressão equivocada. E concordo com tudo que você passa uma impressão equivocada para as Bortolã. pessoas que estão nos ouvindo e vendo. Você tem a sua opinião e você pode dar a sua opinião a respeito de qualquer assunto. E eu posso discordar dela. Você discorda de mim, eu discordo de você. Não, mas eu não posso discordar de você. O que eu estou querendo dizer é que eu vejo que você tem a ânsia de defender esse pessoal, mas está difícil.
Não, Tá eu não difícil, tenho ânsia de defender. né? Eu não tenho ânsia. Então aí tem coisas que são imprecisas, como por exemplo, o Lindenberg Faria foi tirado da investigação. Eu não sei se foi. Eu confesso que eu vou pesquisar para ter certeza disso, porque eu não li em lugar nenhum. Como você eu li que ele está no bojo da Lava Jato. Como ele você apareceu não sabe? várias vezes e as denúncias envolvendo milhões. Agora, que ele foi inocentado, que ele foi tirado da investigação, eu não li em lugar nenhum. Como você não sabe, aí você desmerece a minha informação. Você diz, não, eu não vi isso em lugar nenhum, eu não sei disso, não estou sabendo. Pois é só dar uma busca. Eu vou dar essa busca. Você tem acesso à internet, é só dar uma busca. Eu vou dar essa busca. É só dar uma procura. Agora, você só procura aquilo que lhe interessa. Eu procuro tudo, todas as informações. Todas. Aquelas que não me interessam também, né? Procuro todas. Eu procuro trazer aqui uma outra informação diferente daquela que o nosso ouvinte está acostumado a receber na grande mídia. Porque a grande mídia faz o discurso dos poderosos. Eu não faço o discurso dos poderosos. Eu faço um outro discurso, trago uma outra informação aqui para as pessoas confrontarem. É uma outra questão que cabe discussão. A grande mídia faz o discurso dos poderosos. Faz. É uma retórica dos anos 60. Não é. É uma retórica dos anos 60. Não é. É uma retórica dos anos 60. Não é. É atribuir culpa para a TV Globo de tudo que acontece nesse país, como o Lula fez. É o discurso do Lula. Na fala do Lula ao Sérgio Moro, o que ele fala? A Globo acabou com a minha vida. A Globo. Você quer ver? Só para encerrar. Então o Lula não fez nada, o problema é a Globo. Só para encerrar, que eu já me alonguei demais, e isso já deve estar enchendo o saco de muita gente. Você quer ver como a mídia traz uma informação distorcida? A grande mídia traz uma... A semana passada, o que foi que a mídia trouxe? O que foi que a mídia trouxe? Na semana passada, o depoimento do Lula. Depoimento do Lula. Lula versus Moro. A grande mídia colocou para a população uma informação que fosse assim: o Lula vai lá para se defrontar com o Moro. O Lula vai lá para se defender das acusações do Moro. Está errado. Não foi isso que aconteceu lá. O Lula foi lá não para se defrontar com o Moro, nem o Moro para se defrontar com ele. O Moro é juiz. Aquelas acusações que foram feitas contra o Lula, não foi o Moro que fez. Quem fez as acusações foi o Ministério Público. Você tem razão. O Ministério Público. O Moro estava lá como juiz. Ministério Público de um lado, defesa do Lula do outro, os dois frente a frente. O Ministério Público Moro, acusando e o Lula se defendendo. E o juiz Moro, acompanhando tudo isso. Tentando tirar limpo aquela história. Ouvindo o Lula e aqui a acusação. Então não tinha nada disso de Lula contra Moro. Mas a mídia colocou para a população Lula contra Moro. E foi isso que eles venderam para o povo. E não foi isso que aconteceu lá. Não tem nada disso. Agora a esquerda está dizendo que o Lula ganhou o confronto com o Moro. Exatamente. E os defensores do Moro dizem que o Moro ganhou o confronto com o Lula. E não houve isso. É uma acusação do Ministério Público contra o senhor Lula. E o senhor Moro é o juiz. Mas a mídia vendeu uma história que não é a verdadeira. E isso precisa ser dito para o povo. Precisa ser dito para o povo. É que você não ouve meus programas. Eu disse isso na sexta-feira. O doutor Barrichello, juiz de direito, inclusive, pediu para que isso fosse dito, não é ele que é um juiz, assim como ele é um juiz estadual, o Moro é um juiz federal. Isso foi dito no Educador ao meio-dia. E nós estamos aqui prestando um grande serviço à população, eu acho. O juiz está lá para cumprir o seu papel de juiz. O que faz o juiz? Ele ouve a acusação, ele ouve a defesa e depois ele vai pensar em casa. É exatamente isso que o juiz faz. Ele ouve toda a acusação, ouve toda a defesa, ele pega todos os volumes do processo, leva para casa dele, trabalha em casa, trabalha... E por que venderam essa história? Vai analisar tudo aquilo, vai chegar à conclusão se é culpado ou inocente. Ele dá o veredito, ele dá a sentença, ele condena ou absolve. Quem quer que seja, pode ser o Ivan, pode ser o Caio, pode ser o Lula, pode ser o presidente dos Estados Unidos. Com base em provas concretas, não em... Com base sempre em provas concretas. Então, por que a mídia vendeu isso para o povo? O embate do Lula com o Moro? Não era o embate do Lula com o Moro. Aquelas perguntas que o Moro dirigiu ao Lula eram questões que estavam ali no processo de investigação promovido pelo Ministério Público. A acusação é do Ministério Público contra o Lula. Mas a mídia criou um clima de Lula contra o Moro. Para quê? Porque foi o primeiro depoimento também do Lula para o Moro. Há, de fato, exagero, é difícil falar isso. Fazer um espetáculo disso.
Eu não vou conseguir essa. Me ajuda aí. Espetacularização. Pronto. Espetacularização. Houve de fato. Agora, a notícia não pode passar ao largo também dos noticiários. Então você não pode espetacularizar essa questão. Né? Você não deve espetacularizar, você quer ver um outro caso? Ao mesmo tempo que você não pode passar por ela como se ela não tivesse acontecido. Você cria um espetáculo midiático que foi, e o Lula tirou muito proveito disso, o próprio Sérgio Moro também gosta dessa exposição, então vira um espetáculo para a mídia, como virou, então. Mas o fato é que, sem exagerar, nós temos de falar disso, nós não temos de passar por cima disso. Esse é o papel da imprensa, como se isso não tivesse acontecido. Então, e aí a outra coisa da mídia, para encerrar, mesmo definitivamente, aí depois disso, como não houve o tal do embate, né, que a mídia plantou, que a mídia propagou que iria acontecer, que não acabou não acontecendo, foi uma frustração, né, porque não houve esse embate, aí tinha que inventar alguma coisa. Aí inventa a história de que o Lula jogou a coisa nas costas da mulher dele. Ora, quem é casado sabe. Quem é casado sabe, né? Se eu for comprar um apartamento, ou um carro, seja lá o que eu for comprar na minha família, tem que consultar minha mulher. Mulher, eu tenho uma grana aí, estou pensando em trocar de carro. O que você acha? Você tem uma ideia? Que carro que você acha? Eu estou pensando numa Ferrari. Minha mulher vai falando, não, Ferrari não. Compra uma Lamborghini. O que há? Não, você tem razão. O que há de errado nisso? Como é que o cara jogou na culpa da mulher? Quando você vai comprar um imóvel, você tem que comunicar para sua mulher. Aí você vai até lá com ela, ela vai ver. Quem vai decidir é a mulher. Ela vai decidir, claro. Ela compra a mulher. Você vai fechar o negócio. A mulher é quem decide. Não, eu gostei, eu não gostei. Gostei, vamos ficar com o imóvel. Quem fecha o negócio é assim, não é numa família normal. Claro. Não, a vontade da mulher prevalece. Quem fecha o negócio é o homem. Vou comprar um apartamento. Mulher, vamos lá ver o apartamento. Não gostei desse apartamento. Pronto, já vamos procurar outro. Esse aqui eu gostei. Eu posso até não ter gostado, mas a mulher gostou. Tá bom. Só que na hora de fechar o negócio sou eu que fecho. Não, até aí tudo bem. Certo. O que está de errado nisso? Eu vou explicar agora o que está de errado. O que está de errado é quando você vai comprar uma casa, grande ou pequena, um apartamento, você vai com um corretor de imóveis junto ou com uma corretora de imóveis junto. Né? Você não vai com o dono da construtora, como foi o Lula. Né? Você não determina, olha, aqui eu quero, porque eu sou ex-presidente da República, um elevador particular para mim. Tá? Essa cozinha tem que fazer como a dona Marisa quer, uma cozinha de quase 200 mil reais. Aqui eu quero desse jeito, ali eu quero daquele jeito, ali eu quero de outro jeito, como fez o Lula. Né? Ele recebeu de presente o imóvel, o imóvel foi reformado pela construtora, outro presente, foi colocada a cozinha que a dona Marisa queria, isso quer dizer... os quartos foram reformados como a família queria, e depois que a imprensa descobriu, o Lula falou, não é meu. Você foi mais de uma vez, sua mulher foi, seu filho foi, você foi com o dono da empreiteira, os senhores decidiram a reforma foi feita, a cozinha ficou pronta, é um triplex, tem piscina no apartamento, todas as reformas, instalação de um elevador exclusivo para o senhor, e aí quando a imprensa divulgou, o apartamento estava praticamente pronto, ele diz, não é para mim. Vá. Olha, o Jânio de Freitas... que você lê todos... Quer dizer, você não lê. Você não lê. Não, você não lê. O Jânio de Freitas escreveu sobre isso na semana passada. Ele está falando exatamente sobre isso. Como leio o Marcelo Coelho. O Marcelo Coelho diz exatamente isso. O Jânio de Freitas disse isso a semana passada. Exatamente sobre esse caso. De se jogar essa ideia para a população de que o Lula estaria responsabilizando a mulher dele que morreu de uma maneira abjeta, de uma maneira covarde, de uma maneira nojenta. Eu acho que não é isso, mas enfim, a mídia está vendendo essa ideia para o povo e o povo está comprando essa ideia. O Lula fez um discurso em cima do caixão da mulher dele, discurso político, a culpa é da mídia? Opa, pera lá. O Lula fez um discurso político em cima do caixão da mulher. A culpa é da mídia? A mídia dizer agora que no depoimento lá do Moro ele jogou a culpa nas costas da mulher é uma licença poética. Não sei se é uma licença poética. Eu concordo que o processo é exatamente... processo é exatamente isso. Entre casais, o processo é esse. O próprio Jânio de Freitas, editorialista da Folha de São Paulo, está dizendo isso. Disse na coluna dele na semana passada. O Lula não queria o apartamento, mas reformou o apartamento inteiro. Não. É só uma questão da gente estabelecer. Escuta, viu, Caio? Você vai comprar um apartamento,
Você olha para o apartamento, está na planta. O apartamento, você precisa reformar o apartamento. Então tá bom, decidi que eu vou ficar. A partir do momento que você decide que vai ficar, é que você reforma. Não existe isso. Eu vou lá na Rock Imóveis, vou dizer para o Cássio, Cássio, eu preciso de um corretor de imóveis, porque eu gostei de um apartamento naquele prédio, me leva até lá, daí eu chego no apartamento, eu olho, olha, eu gostei, mas eu quero uma reforma aqui, ali, acolá. Então, a construtora reforma para mim, deixa o apartamento do jeito que eu quero e depois eu digo, não quero mais. Tá certo. Como assim eu não quero mais? Tá tudo muito bom. Eu queria a reforma, eu disse como eu queria, não, o piso eu quero daquela cor, o azulejo eu quero daquela cor, a cozinha eu quero de tal marca, eu quero que a sala fique desse jeito. Depois que descobrem que eu ganhei aquilo de presente da OAS, eu digo, não queria. Tá certo. Não queria. Tá tudo muito bem. Quem Mas que é? daí você fazer uma relação... Dona Marisa nem gostava de praia, quer dizer, o sujeito põe a mulher morta há 2 meses no depoimento. E é licença poética da imprensa? Até amanhã. É licença poética da imprensa? Até amanhã. Amanhã eu venho aqui e digo amém. Tá, você não... Senta ali, a gente não encerrou. Vai levantar, vai ficar feio você levantar. Eu vou embora, é 1h da tarde. Eu tô falando... Você tá falando desde as 6 horas da manhã. O que eu tô falando aqui... O que eu estou falando é o mesmo que editorialista da Folha de São Paulo, Jânio de Freitas, falou a mesma coisa que eu falei aqui semana passada. Você concorda com ele ou não? Não, tudo bem. Então, eu vou dizer só mais uma coisa para você. Reinaldo Azevedo, um cara que você tem como seu ídolo no jornalismo. E que você detesta. Que eu não gosto. Eu não gosto. Reinaldo Azevedo, de uns tempos... Reinaldo Azevedo não é meu ídolo. Você tirou foto com ele aí, publicou no Facebook? Tirei foto. A grande audiência do Rádio do Brasil hoje é o Reinaldo Azevedo. Reinaldo Azevedo, de uns tempos para cá, mudou completamente a postura dele. Está mais ponderado, está mais... Aqueles ataques que ele fazia, do jeito que você faz aí, do jeito que vier 3 palitos. O Reinaldo Azevedo, semana passada, deu um bate-boca lá na Rádio Jovem Pan. Na Rádio Jovem Pan, por causa do depoimento do Lula. Ele tomou a defesa do Lula e fez lá uma menção ao seu Sérgio Moro, dizendo que o Sérgio Moro se comportou de uma maneira inadequada para um juiz. Na verdade, isso foi um artigo, na Folha de São Paulo da última sexta-feira. O Reinaldo Azevedo está tomando uma postura, e eu estou gostando de ver o Reinaldo Azevedo, porque a postura do Reinaldo Azevedo é a postura que eu sempre tive aqui. De tomar cuidado com essas coisas que estão sendo vinculadas pela grande mídia para a população brasileira e que muitas delas são ilações, coisas que as pessoas imaginam que sejam, mas que não são a verdade dos fatos. O Reinaldo Azevedo está tomando esse cuidado, está brigando. Alguém mandou ele dar bunda esses dias aí. Foi o Diogo Mainardi. O Diogo Mainardi, que era companheiros os dois, antipetistas assim históricos, ferrenhos. De repente o Reinaldo Azevedo começa a tomar uma postura mais prudente. Ele vem falando coisas que eu vinha falando aqui. Ele falando coisas, inclusive, que a gente precisa tomar cuidado, que eu já falei aqui, precisa tomar cuidado com alguns encaminhamentos que algumas pessoas estão dando para a justiça aqui no Brasil. Eu estou adorando ver o Reinaldo Azevedo falando ele não mudou coisas. De lado. É que você não ouve o Reinaldo Azevedo. Não é questão de mudar de lado. Ele não mudou de lado. Se o Reinaldo Azevedo, ele sempre disse as coisas que está dizendo agora. Não é de mudar de lado. Ele está falando coisas que eu sempre falei aqui. Ele está tomando mais cuidado nas coisas que ele fala. Que coisas que eu sempre fiz aqui, sempre tomei cuidado. Estou gostando de ver o Reinaldo Azevedo. O Reinaldo Azevedo sempre disse o que diz hoje. Ele não mudou. Ele não mudou de lado. Ele continua... Não, senhor. Quando ele falava mal do PT, você ficava bravo e aí você não ouvia. Você ficava com raiva dele. Agora, ele continua falando as coisas que ele sempre falou. Ele continua antipetista. Mas não tem a menor dúvida. Só que ele está sendo mais ponderado, ele está sendo mais cuidadoso. Você está ouvindo o Reinaldo Azevedo, Ivan? Não, eu tenho lido. Eu tenho certeza que o Reinaldo Azevedo, ele está falando as mesmas coisas que eu sempre falei aqui. Eu tenho certeza que o Reinaldo Azevedo é um cara esclarecido. Claro que é, muito esclarecido. Ele é um cara esclarecido. Ele, com certeza, ele está vendo as coisas que eu também vi. E que muita gente está vendo que está acontecendo nesse Brasil. Essa história de combate à corrupção aqui no Brasil... Muitos aproveitadores tomaram conta dessa história. Certamente o Reinaldo Azevedo está percebendo isso. Porque as coisas que ele está falando agora são as coisas que eu sempre falei aqui. Viu, seu Caio Bortolão? Eu jamais imaginei que fosse ter vida e saúde para participar desse momento. Esse colóquio maior da história vai para o Guinness Book of Records.
o livro dos recordes, né? Começou um colóquio que já está durando quase 1h10, mas eu jamais imaginei que fosse ter vida e saúde para ouvir o meu querido amigo, velho camarada Ivan Schutzer fazendo uma ode de apoio ao Reinaldo Azevedo. Eu não falei isso. Batendo palmas para o Reinaldo Azevedo. Muito pelo contrário, não foi isso que eu falei. Eu falei que eu estou muito satisfeito de ver o Reinaldo Azevedo, antipetista ferrenho, daqueles assim de arrebentar com o PT. Ele, de repente, ele defendendo posições que eu venho defendendo aqui há muito tempo. O senhor Reinaldo Azevedo, que é um cara esclarecido... quer dizer que os senhores pensam igual. Os senhores pensam igual. Vendo aquilo que eu já vi. Você e o Reinaldo Azevedo pensam da mesma forma. Não pensamos da mesma forma. Olha só. Não, o Reinaldo Azevedo é um direitista convicto, antipetista convicto. Eu sou um cara que tem um pensamento progressista. Eu me aproximo muito da corrente socialista de pensamento. Se você quiser me definir nos termos comuns aí que todo mundo... Você pode me chamar de socialista, não de comunista. Você pode me chamar de socialista. Comunista não, comunista eu não sou. Aliás, se um dia você quiser debater comunismo, nós podemos debater comunismo. Né? Porque comunismo de verdade, nunca existiu nesse mundão de Deus. Nunca existiu. 90% das pessoas que falam de comunismo não sabem o que é isso. Comunismo nunca existiu. Agora, se um dia você quiser falar de socialismo comigo, eu vou conversar muito sobre socialismo com você. Eu vou mostrar para você como que o mundo está caminhando para o socialismo sem que as pessoas percebam. Eu fico muito satisfeito em vê-lo renegando. Já vi você renegando uma série de coisas. As manifestações do Fora Dilma, por exemplo. Agora você acabou de renegar a Berlim Oriental. Por quê? Você acabou de renegar a União Soviética. Não, nunca existiu comunismo no país? Não. No mundo? Então tá bom. Nunca existiu? Nunca existiu comunismo na Alemanha? Não. A Alemanha Oriental não existiu. Aquilo não era comunismo. Era uma farsa. Aquilo não era comunismo. Era só para televisão. Na Rússia, aquilo não era comunismo. Não. O que existe na China não é comunismo. O que existe em Cuba não é comunismo aquilo. 90% das pessoas não sabem o que é comunismo. Entendi. Só tinha um carro na Alemanha Oriental. Só uma marca, uma cor. Se um dia você quiser debater, a gente fala sobre isso, sobre o que é o comunismo. Tá se bom. Um dia você quiser debater. Acho que no rádio vai ficar meio enfadonho. Não é rápido. A gente pode debater na mesa do bar do Irso. É rapidinho. É muito simples de explicar. Muito simples de explicar e muito rápido. Eu sei que o comunismo, tal e qual o socialismo, são aqueles regimes que não dão certo em lugar nenhum. Não, né? Não fala isso. O comunismo... Independente de socialismo, comunismo, é aquilo que não dá certo em lugar nenhum. O mundo... Caio Bortolã, eu lamento... E falar de esquerda e direita, imaginar que o PT tinha o PMDB na vice-presidência, que o Lula teve acordos com Sarney, com Paulo Maluf, com Orestes Quercia, com o próprio Michel Temer e com outras figuras da direita, com Renan, né? Imaginar que o governo do PT tenha sido governo de esquerda, vamos combinar, né? 90% dos que falam de comunismo não tem ideia do que seja. Nunca existiu comunismo no mundo. E digo para você, péssima notícia para você, o mundo caminha para o socialismo. Você não vê, você não está notando, você não está percebendo, mas o mundo caminha para o socialismo, Caio Bortolã. Um dia que você quiser, a gente conversa rapidamente sobre isso. Um abraço. Posso ir? Posso ir? Bom almoço. Até amanhã. Até amanhã. Boa tarde, educadora. É nessa onda que eu vou me informar e buscar alegria. Essa onda é minha companheira educadora de Limeira, estou com ela todo dia. É nessa onda que eu vou, é nessa onda que eu vou, é nessa onda que eu vou. É nessa onda que eu vou, é nessa onda que eu vou me informar e buscar alegria. Essa onda é minha companheira